Graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui para falar com vocês sobre tudo que o Senhor tem colocado em meu coração nesse tempo. Momento da mulher cristã por uma vida com propósito, encontrando, alinhando a nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade com os propósitos do Senhor. Amados, que tenhamos o entendimento de que os propósitos do Senhor para nós, somente esses poderão nos garantir uma plenitude de vida, de paz e de harmonia nessa existência. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e muito da sua graça para esse tema. Hoje nós estaremos falando sobre ira, o pior inimigo que temos. Muitas vezes nós lemos na palavra salmos que se referem muito a inimigos, e pode nos ocorrer o pensamento de que não temos inimigos, então tudo aquilo não se aplica a nós, né? E hoje nós vamos ver que a ira, ela é o nosso pior inimigo. Que a ira ela é muito difícil de ser controlada, mas também vamos entender que é possível. Temos uma ajuda muito especial nesses momentos em que o nosso instinto natural, né? A ira é um sentimento que vem da nossa natureza. E nós vamos entender que é possível controlar, dominar esse grande inimigo que temos e que pode ser o causador de muitos problemas, de muitos pecados e de nos distanciar de Deus e dos propósitos dele para a nossa vida. Vamos orar e vamos conduzir o nosso tema. Pai de amor, Deus santo, tremendo, todo-poderoso, Pai da eternidade, Deus perfeito, Deus que nos criou, que conhece a nossa natureza humana e pecaminosa, conheces, ó Deus, o quanto somos suscetíveis, Senhor, a este sentimento, a este estado emocional que é a ira, e nós suplicamos nessa hora que o Senhor nos dê o entendimento que precisamos e nos faça nos apropriar das armas espirituais para podermos controlar, perceber e controlar todo esse sentimento, para que não venhamos a pecar contra ti, para que não venhamos a destruir relacionamentos, para que não venhamos a viver de forma que desonre ao Senhor, a sua santidade, a sua majestade. Abençoe-nos nesse momento, dá-nos entendimento que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, a ira é o nosso pior inimigo. Vamos começar com um versículo do capítulo 19 de Provérbios, versículo 19, que diz assim: Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo, e de novo, e de novo. Quem de nós nunca teve contato ou conviveu com uma pessoa iracunda, uma pessoa que se ira com facilidade, que tem explosões e que ofende aos outros e que baseia suas atitudes na ira? Quem de nós nunca conviveu? Pode até ser que você que está aqui comigo nesse momento seja uma pessoa assim, que não consegue controlar a sua raiva. Nós já falamos de temperamentos e eu sei que existem temperamentos que são
muito suscetíveis à ira, em que as emoções estão à flor da pele. E aí Provérbios, o versículo 19 desse capítulo 19 de Provérbios, nos orienta a deixar que esse homem de grande ira, essa pessoa de grande ira, ela sofra o dano, ou seja, ela sofra as consequências das atitudes tomadas nos momentos de ira. Porque se você estiver sempre o livrando, o defendendo e o protegendo, ele continuará a fazer, continuará a agir daquela forma. Então você vai estar reforçando aquelas atitudes. E aí se torna um círculo vicioso, né? O sujeito age com ira, põe toda a sua ira para fora, você vai o justifica ou o defende porque é um momento especial, porque ele é assim, porque ele é explosivo. Com isso, ele não sofre as consequências da sua explosão de ira, do seu pecado, e ele continua a fazer. Volta a fazer e vai fazer de novo e de novo e de novo e muitas vezes mais. Então, Provérbios nos orienta a deixar que essa pessoa sinta as consequências da sua ira, das suas atitudes. É uma lição difícil quando se trata de pessoas que amamos, que são próximas de nós. Mas vamos seguir no tema e nós vamos ter um entendimento ainda melhor do que Provérbios tem a nos ensinar sobre a ira. Primeira coisa que nós precisamos entender o que é a ira. A ira é um problema proeminente com o qual todos lutam na vida diária. Por mais tranquilo, pacífico e apaziguador que nós sejamos, nós, em alguns momentos da vida, nós lidamos com a ira. Porque existem situações das mais variadas que vão contra nossos valores, que vão contra as nossas crenças e situações que geram ira, que fazem brotar no nosso coração, na nossa mente, esse sentimento que é genuinamente humano, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, a ira é esse sentimento que brota, dependente do quão pacífico, amistoso e tranquilo a gente seja. E o livro de Provérbios, ele vai nos ensinar algumas coisas importantes sobre a ira para que possamos praticar, para que possamos estar vigilantes, para que possamos conter esse inimigo que é o pior de todos, porque ele vem de dentro de nós e muitas vezes vem com uma força difícil de controlar. Primeira coisa que precisamos entender é que a ira é uma reação. Você reage a algo, tá? Normalmente, algo acontece e começa a brotar dentro de você a ira, a raiva. É algo que provoca os seus instintos mais primitivos. A ira é um deles. E para a gente começar a pensar, eu trouxe um questionamento. Qual é o seu grau de tolerância a críticas? Por que com relação a críticas? Normalmente, dependendo do seu grau de tolerância a críticas, você vai ser tomado pela ira quando receber crítica de alguém sobre a sua atitude, sobre o seu comportamento, sobre as suas emoções, sobre as suas reações. Então, se você não tem tolerância a críticas, se você não tem essa tolerância, precisa orar, clamar, porque isso pode detonar em você
crises de ira que uma ira não controlada, pode virar uma agressão por palavras, por gestos, pode se tornar uma agressão física e pode chegar a situações ainda piores. Então, a ira, se não trabalhada no início, quando ela começa, ela pode virar uma raiz de amargura que vai se instalar no seu coração. E o que a palavra de Deus diz sobre a raiz de amargura é que ela vai se instalar e ela vai brotar e ela vai continuar te perturbando. E você vai continuar sendo uma pessoa irada, tendo acessos de ira, de raiva, totalmente uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções. Então, qual é o seu grau de tolerância às críticas? Analise aí, qual é o seu grau de tolerância? Eu tolero bem, eu não suporto. Então, a melhor notícia de todas é que Deus já concedeu todo o recurso que você precisa para controlar a ira. Sujeite-se a Deus. Os recursos que nós precisamos para controlar a ira, segundo a Bíblia, são a paciência, a mansidão e o domínio próprio, que são frutos do Espírito. São frutos do Espírito Santo e estão disponíveis a nós quando clamarmos ao Senhor para nos socorrer. Então, acho que eu já citei aqui isso em momentos em que começa a brotar algum tipo de sentimento de raiva, de ira dentro de mim, eu desenvolvi o hábito de suplicar ao Espírito Santo que assuma o controle. Dessa forma mesmo, Espírito Santo, assuma o controle porque está sendo muito para mim esse momento. E o Espírito Santo assume o controle. E as coisas são resolvidas com toda a harmonia e paz. Claro que em muitos momentos algumas situações fogem ao nosso controle, já fugiram ao meu controle, mas eu garanto a vocês que o Espírito Santo, ele nos dá paciência, mansidão e domínio próprio, sempre que a gente solicita. O domínio próprio, eu me lembro quando falei com vocês sobre inteligência emocional, e eu fiz uma relação que os psicólogos não gostam, mas eu fiz uma relação com o domínio próprio. Porque quando você tem o domínio próprio, você consegue controlar as suas emoções. Você consegue perceber quando você está fugindo de controle, que é a inteligência emocional, e aí você consegue o equilíbrio. Quando você se dá conta de que aquela situação pode lhe levar a ter um acesso de ira, pode lhe levar a pecar contra o Senhor, contra o seu próximo, quando você tem essa capacidade de perceber e entender, e aí a inteligência emocional e a espiritual, elas se encontram, né? Porque aí o domínio próprio te faz agir como Jesus gostaria que você agisse naquela situação. E uma pergunta bem legal nesses momentos é: o que Jesus faria nessa situação? O livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, traz algumas exemplificações, né? De como Jesus agiria em determinadas situações da vida cotidiana. E aí, quando a gente pede: Senhor, socorra-me, o Senhor é fiel e nos socorre e nos livra de problemas decorrentes da ira. Então, a ira é uma reação. Alguém age e a ira é a primeira reação que você tem no seu interior. Um outro ponto para a gente entender é que a ira é uma perda de controle. Provérbios 29:11 vai dizer que a ira é uma perda de controle. E aí vem outra pergunta:
Você já perdeu a cabeça com alguém? Quando você fala, poxa, perdi a cabeça, errei a mão, perdi o controle. Isso acontece quando nós não conseguimos dominar, fruto do Espírito, que é o domínio próprio, quando nós não conseguimos nos dominar numa situação de ira. A ira brota e você não consegue perceber que aquilo ali é irracional e que pode te levar a fazer coisas das quais você pode depois se arrepender e sofrer consequências desastrosas. Nesse sentido, é decisivo orarmos a cada dia e no decorrer do dia para tomarmos providências à primeira faísca de ira. Com a sabedoria e o poder de Deus, você pode conter a sua raiva. Então, é o primeiro sinal de que aquela coisa vai te desestabilizar, vai te fazer perder o controle, oração. E é por isso que eu digo que eu peço socorro. Espírito Santo, me socorre agora, porque nesse momento é difícil conter. E o Espírito Santo socorre. Isso aí eu falo para vocês com muita tranquilidade, porque eu experimento isso na minha vida. Então é importante orarmos a cada dia, Senhor, me permita viver um dia debaixo da tua graça, que o Senhor me dê discernimento sobre as situações que eu vou enfrentar, para que eu não venha pecar contra ti. E no decorrer do dia, percebeu que algo está fugindo ao controle do Espírito Santo, clame ao Senhor, e Ele vai sim te socorrer e te dar sabedoria para conter a sua raiva. Porque a ira, a raiva, é nossa, é um sentimento que emerge no nosso coração, que emerge na gente, que é capaz de mexer com a nossa saúde, com a nossa pressão arterial, com muitas questões, da taquicardia, dá uma série de questões. Mas é um sentimento que é seu, não é do outro. E aí, como você vai estar reagindo a algo, a alguma coisa que aconteceu, mas entre você sentir o desconforto e perder o controle, existe um tempo aí de ação do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha uma atitude racional, coerente com a situação. Prossigamos. A ira é contagiosa. Provérbios 22, 24 e 25 diz que se você está perto de uma pessoa que é o tempo todo irada, você acaba sendo contaminado. Então, a ira e as pessoas iradas são como um veneno que nos infecta quando estamos com elas. Então, uma pessoa tão irada, tão inflamada, tão revoltada com tudo, que quando você está com ela, às vezes até para não entrar em conflito, você concorda e ouve e vai chegando a um ponto que você acaba sendo contaminado com tanta ira, com a dureza do coração daquelas pessoas. Um outro ponto importante para nós entendermos é que a ira é um hábito. Provérbios 19, 19. Então, o versículo-chave que nós lemos, o homem iracundo, ele precisa sofrer o dano, ele precisa entender que aquilo está lhe fazendo mal, porque senão aquilo vai se tornar um hábito. A ira, assim como qualquer outra coisa que você faça com frequência, pode se tornar um hábito. A ira é como um vício. E quando ela chega a esse nível de vício, ela deixa de poder ser controlada. Humanamente, ela não pode ser controlada. E aí, quando a gente fala que se você pratica sempre aquilo se torna um vício, significa que as suas atitudes, a sua vida, tudo que você for fazer, vai estar pautado na ira. Vai estar pautado numa revolta contra tudo e contra todos, e todas as suas atitudes serão baseadas em ira, em revolta.
Existem pessoas que sofrem traumas de infância por problemas dos mais variados e que passam o restante da sua vida vivendo sob o jugo da ira, da culpa. E, humanamente falando, naturalmente, isso é impossível de ser controlado. Mas, espiritualmente falando, e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, isso é controlável e você pode ser liberto da escravidão das reações iradas. Já chegando ao final da nossa conversa, a ira pode ser evitada. Provérbios 15:1. A melhor autodefesa contra a ira é uma resposta branda e graciosa quando diante de palavras duras e cortantes. Não adicione combustível à ira de outras pessoas. Provérbios 15, versículo 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas discussões, quantas tragédias nós vivenciamos e presenciamos que se iniciam com a ira. A ira de alguém faz com que você dê uma resposta dura, e essa resposta dura faz com que aumente, é como um fermento na ira do outro. E aí a orientação que a Elizabeth George traz a partir dos estudos do livro de Provérbios é que nós não devemos adicionar combustível à ira de outras pessoas. Existe um ditado humano que diz que quando um não quer, dois não brigam, e de fato a gente sabe que por mais irado que alguém esteja, se você chega com uma palavra branda, você desarma aquele que está irado. Então, a palavra dura suscita ira. A palavra dura provoca mais ainda. É como um combustível sobre a provocação do outro, sobre a ira do outro. E a tendência é que isso acabe mal. A tendência é que isso aumente, fermente e se torne algo grande, vergonhoso, se torne um grande pecado. Já chegando ao final da nossa conversa de hoje, a ira então é uma decisão. Como assim é uma decisão se você falou que é um sentimento, um instinto natural nosso? Lembre-se de que 2 erros nunca produzem um acerto. Se alguém te provocar, o erro é da pessoa. Você poderá revidar, discutir e acusar. Aí, a partir do momento que você responde dessa forma, o erro passa a ser seu também. Ou você tem a possibilidade de deixar passar com honra e graça. Escolha as suas batalhas. Poucas coisas na vida são dignas de uma guerra. Então, no momento em que você se sente provocado pela ira do outro, você pode revidar. Nós já falamos de reações e de ações pacificadoras. Você pode revidar, retrucar, discutir, acusar, trocar acusações, ou você pode decidir ser pacificador. Deixar passar aquela situação com honra e graça. Sempre que você se envolve numa discussão, num debate, sendo iniciado por uma situação de ira, você deixa de ter honra. Sua honra, sua graça, seu caráter estão riscados, manchados. Então, escolha as suas batalhas. Poucas coisas na vida são dignas de uma guerra. Poucas coisas na vida são dignas de um desentendimento, de um estresse. Por conta da ira,
Nada, creio que nada merece. Não existe motivo que justifique uma contenda motivada pela ira. Concluindo, a cada novo dia, entenda que esse é o dia no qual o seu Pai Celestial deseja que você viva como representante dele. Esse dia, cada dia, também conterá diversas provações e tentações que podem fazer a ira surgir. Mas, como Deus instruiu, você pode e deve dominar a ira. 3 orientaçõezinhas que nós podemos extrair da palavra de Deus para dominar a ira. Sendo rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Orientação de Tiago, capítulo 1, 19 e 20. Rápido para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Respondendo com uma palavra branda e suave, Provérbios 15, 1. E recorrendo a Deus para obter o fruto do seu espírito, paciência e domínio próprio. Então, caso você reconheça pelo Espírito Santo de Deus que você é uma pessoa que se ira com facilidade, ainda assim é possível que você desenvolva o domínio próprio, o autocontrole para lidar com as situações que detonam a sua ira. Então, primeira coisa é ter consciência, se conhecer, conhecer os seus limites, conhecer as suas emoções. E aí, a cada novo dia, entenda que você vai ter desafios, que você vai enfrentar situações diversas, que você pode ter provocações, que você pode ter tentações para fazer a tua ira surgir. Mas Deus nos dá as ferramentas e nos orienta para que possamos vencer esse grande inimigo que é o maior inimigo que temos. Então, seja rápido, pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Fale, ouça mais, fale menos. Pense antes de falar. Responda com uma palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor. Responda com palavras brandas, decida ser um pacificador. E recorra a Deus para obter dele paciência e domínio próprio. Então, com esses 3 passos, por mais que seja muito difícil para você vencer esse inimigo, é possível, porque você não está sozinho nessa luta. Ira é o nosso pior inimigo, mas o nosso maior, melhor e grande amigo está disposto a nos dar o suporte espiritual para vencermos dia a dia as provocações e os desafios que vivenciamos e que podem fazer com que nós percamos o controle das nossas atitudes. Escolha as suas batalhas. Decida ser um pacificador. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Mas a palavra branda desvia o furor. Escolha ser um pacificador. Peça ajuda a Deus, o suporte, o socorro para vencer esse pior inimigo que você tem, que está aí dentro de você, que é a ira. Os frutos do Espírito nos fazem vencer a ira. Então, busque dia a dia crescer na presença do Senhor em santificação. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender todos esses ensinamentos para que possamos viver o propósito de Deus com honra e graça diante de Deus e dos homens. Que o Senhor nos abençoe.